Irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Prazer novamente poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Prazer mesmo, gosto mesmo de falar da palavra de Deus. Eu acredito que aquilo que Deus falou no meu coração, como o Márcio já falou, já mencionou, já orou, se falou comigo, vai falar com você também. Então segura aí, tenha paciência, se prepare, tá? Prepare o seu coração, deixa Deus falar, deixa Deus agir, deixa o Espírito Santo agir com liberdade na sua vida, no seu espírito, na sua mente. Não se distraia, tá bom? Não se distraia, só converse se precisar. O pessoal que está aí atrás, quem vai sentar, quem não está no trabalho. Isso. Eu quero falar nessa noite, você já pode colocar lá, Carlinha, por gentileza, sobre o processo de troca. É um processo de vida. O processo de troca é um processo de vida. Você vê o processo de troca a todo momento. Em todo tempo você está vivendo um processo de troca, mesmo sem perceber. Você está fazendo troca agora. Você está trocando o que quando você está fazendo isso aqui, ó? Você está trocando oxigênio por gás carbônico. Muito bem, me ajuda aí. Então você está fazendo um processo de troca. O processo de troca é fundamental para a vida. Se eu parar de fazer esse processo de troca aqui agora, não quero mais trocar oxigênio, vou ficar roxo aqui, vou desmaiar, vou morrer, sei lá. Então o tempo todo nós estamos num processo de troca. Por isso que o processo de troca é fundamental para a vida. Fundamental para a vida. Você está fazendo isso exatamente agora. Quem está vivo aí? Ah, então tá bom. Então você está fazendo esse processo. Não pare de fazer esse processo de troca, meu irmão, por favor. Nós inalamos oxigênio, exalamos dióxido de carbono, o sistema sanguíneo leva nutrientes e oxigênio para a célula do corpo, retira o resíduo do metabolismo. A troca da vida do nosso corpo, a troca da vida para o nosso corpo. A troca ocorre por meio de crise. E a crise é normal à vida, meu irmão. Sabia disso ou não? Sabia já, né? Quem nunca teve crise aí? Você tem crise, você começou a ter crise, sabe quando? Quando você nasceu, você começou a ter uma crise. Te expulsaram de um lugar bem legal, bem gostoso. Fizeram uma troca, estava legal lá, estava gostoso, estava bom lá. Estava aconchegante, estava quentinho, você não precisava fazer nada, né? Só ficar por ali. Então, quando você foi expulso da barriga da sua mãe, né, você venceu o teu contrato de aluguel lá, venceu o seu tempo de permanência lá, te expulsaram lá da barriga da tua mãe, você já teve uma crise. E o que a maioria das pessoas já fizeram quando nasceu? Quando teve a primeira crise? Já chorou. Já começou a chorar, abriu o bocão, começou a crise. Começou a crise. Crise faz parte da vida. O tempo todo você está em crise. O nascimento, a ocasião em que o bebê troca o útero pelo mundo, é a crise. Por meio dessas crises da vida, a maturidade desenvolve-se. E a maturidade vai se desenvolvendo. E você vai ter essa crise até quando? Ajuda aí, gente. Até quando você vai ter? Qual vai ser a sua última crise? Quando você fizer assim, ó. Foi. Acabou a crise. Foi a sua última crise. Então esse processo de maturidade que começou ao nascimento, que se chama crise é processo de maturidade, vai até a morte, tá? Que a crise vai ser a crise final. Então cada passo da maturidade em geral ocorre por meio de alguma crise que vai te obrigar a amadurecer. A mudança produz crise. Então a única coisa constante, a única constante da maturidade é a mudança. O tempo todo você está mudando, o tempo todo nós estamos mudando. A única coisa constante na maturidade é a mudança.
Em um negócio, vamos lá. Estava lembrando de uma pessoa hoje, quando estava escrevendo isso. Não está aqui não. Ela estava falando, pastor. Vocês vão saber quem é. Pastor. Quem é? Quem é que fala assim? A Carlinha. Pastor, é muito difícil, nem tem que comprar aquilo, tem que investir numa máquina, tem que investir. Pastor, não sei, está difícil. Está passando por uma crise. Então, em um negócio, cada passo do crescimento é acompanhado de uma crise. Equipamento necessário, corpo de funcionamento de funcionários contratado. Tem que contratar gente, não acha gente para trabalhar, não acha gente adequada. É assim, André? Tem gente, você consegue uma pessoa, um profissional hoje, bem fácil para trabalhar com você hoje na sua oficina, André? Difícil, meu irmão, é crise. Então você precisa de um corpo de funcionário que vai contratar, gente capacitada, gente que vai desempenhar o trabalho. Não é fácil, é crise que se vem, desde quando você vai começar o negócio. Instalações aplicadas ou ampliadas ou compradas. A mudança produz crise. Quer seja grande, quer seja pequena, esperada ou inesperada. Produz crise. A troca do velho pelo novo normalmente é aceita, embora nem sempre bem-vinda pelos benefícios que traz. A crise nos tira do que é provisório e nos leva para o que é permanente. A crise nos tira do que é provisório e nos leva para o que é permanente. No final, essa frase vai fazer sentido para você. A crise nos tira do provisório e nos leva para o permanente. Os relacionamentos amadurecidos, aprofundados, tornam-se mais íntimos pelas crises. Quando é que foi que o meu relacionamento com a Sandra tornou mais firme, mais coeso? Quando nós passamos por uma crise. Quando veio uma crise, quando se instalou uma crise muito forte no nosso casamento, nós passamos pela crise e ficamos mais fortes. Não é qualquer coisinha mais que abala o meu relacionamento com a Sandra. Sem chance desse relacionamento ser abalado por pessoa ou por qualquer outra coisa, seja pequena, grande, não tem. Por quê? Porque nós passamos por uma crise grande, e essa crise grande nos tornou muito fortes no relacionamento. Então os casamentos desenvolvem-se, amadurecem à medida que os parceiros adquirem maior entendimento das necessidades e dos desejos mútuos. A partir do momento que eles vão entendendo as necessidades um do outro, o desejo um do outro, vai se tornando mais íntimo e vai amadurecendo dentro do relacionamento conjugal. E a maioria das vezes, a crise força a discussão. A maioria das vezes a crise força a discussão. Descobre-se as atitudes um do outro e a mudança acontece. A morte assume diversas formas. Pode colocar, por favor, slide? A morte assume diversas formas. Diversas, tá certo? Tá certo. A morte, ela assume formas físicas. Uma pessoa pode morrer de forma física, pode morrer de forma mental, pode morrer de social, econômica, emocional ou até mesmo espiritual. A morte assume formas, várias formas. Pode ser física, espiritual, econômica. Então tem várias formas que a morte se apresenta. E com o Senhor Jesus Cristo, a morte física foi um processo de troca, tanto para o benefício como para o nosso benefício, como para o benefício de Deus, para nos levar ao estado de vida provisória. Que estado de vida provisória? Para nos levar desse estado de vida provisória que nós estamos vivendo, para um local permanente com Ele no céu. A morte de Cristo, a morte física de Cristo, trouxe um benefício para mim e para você, para trocar esse tempo frágil, para trocar esse tempo que é provisório, para um tempo permanente com Ele. Foi a troca que Jesus fez. Isso não merece um glória, um aleluia, um sorriso,
Meu irmão, Jesus trocou comigo e com você a morte dele naquela cruz, e a morte dele trocou comigo e me deu um tempo permanente para a eternidade junto com ele. A morte de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus, o pastor Márcio falou tanto isso aqui no mês passado, e eu fiquei pensando tanto no que ele falou, que eu coloquei um tópico aqui para falar sobre isso novamente, porque nós precisamos lembrar todo o tempo da morte e da ressurreição de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus, ele esmagou, pela morte dele, ele esmagou o poder do diabo, que por meio do pecado tinha o poder sobre a morte. Jesus matou a morte. Jesus venceu a morte na cruz. Na cruz, Jesus derrotou a morte. Jesus trouxe liberdade a todas as pessoas que viviam como escravas do medo e com, sabe, aquele constante medo da morte. Jesus derrotou esse espírito de morte e nós não precisamos mais temer a morte. A morte é um inimigo vencido. Você não precisa mais, nós não precisamos mais vencer a morte. Para o cristão, mais um slide por gentileza. Para o cristão, a morte é apenas uma transição de um estágio de experiência para outro superior. Quando minha mãe faleceu, eu fiquei assim, ela havia feito uma angioplastia, aquele que corta o peito assim, bem complicada a cirurgia que ela fez. Primeiro aquele que faz aqui pela veia, que coloca as molinhas, depois ela fez um outro aqui que abre o peito, e ela ficou muito debilitada nos 2 primeiros meses dela, nos 2 primeiros meses depois da cirurgia, muito debilitada, mas ela, assim, para respirar, ela fazia isso aqui, ó, e ela doía tudo o peito dela, por causa dos pontos que estavam por dentro. Então ela fazia isso e ela chorava de dor, mas ela fez uma escolha, ela escolheu Jesus. E aí toda aquela conversa que nós tínhamos antes dela falecer, antes dela morrer, aquela correria toda dela, ela falou assim, depois que ela fez a cirurgia: agora faz sentido o que você falava, agora eu entendi. Ela batia assim: agora eu entendi o que você falava, agora eu dei valor à vida, agora eu sei que se eu tivesse, eu percebi que se eu tivesse, eu estou falando assim em uma outra linguagem, né? Mas ela percebeu que se ela tivesse morrido na cirurgia, ou antes da cirurgia, ela não tinha certeza se ela ia para o céu ou não. E aí ela fez uma escolha: eu quero viver cada um dos dias do resto da minha vida para Jesus. Cada um dos dias da minha vida para Jesus. Cada um deles. E ela viveu mais 6, e ela começou a participar de célula, começou a ir para a igreja, começou a ler a Bíblia, começou a orar, mas buscar, não de um jeito religioso, porque ela sempre foi uma mulher muito religiosa, mas não mais de um jeito religioso, mas agora com uma intimidade com Jesus, de viver para Jesus, de ter sabor na boca, de ter sabor à vida, e viver cada um dos dias para Jesus. Até que 6 meses depois, ela teve uma outra crise e veio a óbito. Mas, então quando ela faleceu, eu fiquei assim, vou tentar explicar para você sem passar a impressão que eu sou frio, mas eu fiquei feliz, fiquei muito feliz quando ela faleceu, muito feliz, porque eu tinha certeza de que ela estava no braço de Jesus. Claro que a tristeza, porque a gente ia ficar sem ela, a falta dela e tal, tristeza. Mas a tristeza não foi maior do que a alegria de saber que ela está com Jesus. Não foi maior, infinitamente menor a tristeza. Por isso, algumas pessoas, né, eu não chorei na morte da minha mãe, não fiquei assim aborrecido, nada, nem uma lágrima. Às vezes chora uma pessoa, um amigo, uma pessoa que a gente nem conhece direito aqui na fazenda, eu já, poxa vida, fulano é uma pessoa tão boa, mas na morte da minha mãe, nem uma lágrima. Eu fiquei preocupado com isso, né? Por que não, né?
E aí o Espírito Santo trouxe uma frase no meu coração que eu escrevi no papel, colei na parede da casa dela, para eu não esquecer. A morte não é um fim em si mesmo, mas uma transição da vida para a vida eterna. A morte não é um fim em si mesma, mas a transição da vida para a vida eterna. É um dos tópicos aqui. Para o cristão, a morte é apenas uma transição de um estágio de existência para outro superior. É por meio da crise que vamos até o estado provisório, vamos de um estado provisório para o estado de existência permanente. A crise é normal à vida, porque é necessário para a mudança. Sem crise não tem mudança, precisa haver crise. E qualquer tipo de morte, meu irmão, qualquer tipo de morte é a última crise na vida. A morte é um inimigo apenas quando ocorre sem Cristo. Somente quando ocorre sem Cristo, a morte de fato é um inimigo. Em Cristo, tanto a morte quanto a vida são servas. A morte é serva do Senhor Jesus. Jesus é Senhor da morte. E Jesus é Senhor da vida. Tanto a vida quanto a morte são sujeitas a Jesus, porque Ele é Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Ele está sobre tudo e sobre todos. Ou seja, devem obedecer ao seu senhorio. 1 Coríntios 13, 12. A morte precisa obedecer ao senhorio de Cristo. A morte é o intermédio necessário para trazer a dimensão maior à vida. A morte em Cristo é apenas um processo de troca. Para quem está em Cristo Jesus, portanto, a morte é somente uma transição, um processo de troca do terreno para o celestial, do natural para o espiritual, do corruptível para o incorruptível. Troca esse corpo, esse tempo corruptível, por um tempo que é incorruptível. Esse corpo que adoece, que deteriora, por um corpo que não será deteriorado, que não é corruptível. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Anota, confere os textos, tá? Jesus ensinou que não nos poderia dar a vida a não ser por sua morte no Calvário. Não teria como Jesus nos dar a vida se Ele não desse a vida dele. Não teria como nós termos a vida se Ele não desse a vida dele. O diabo tentou enganar Jesus. De que maneira? Tentando enganar Jesus. Se Ele abrisse mão, oferecendo. De que maneira que o diabo tentou enganar Jesus? Se Ele abrisse mão da vida dele e sujeitasse a vida dele ao diabo, ele poderia ter tudo o que ele quisesse. Não foi essa artimanha que o inimigo usou com Jesus? Não foi assim que ele falou? O diabo ofereceu-lhe todos os reinos deste mundo, se ele apenas se dobrasse e o adorasse. O objetivo de Satanás sempre foi, meu irmão, o de substituir Deus nas nossas vidas. Sempre foi esse o objetivo de Satanás, do fedorento, de substituir o lugar de Deus. Mas Jesus recusou. Jesus não aceitou essa proposta. Essa história está em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, quando Jesus é confrontado pelo inimigo. E qualquer morte em Cristo deve ser seguida pela ressurreição. Caso contrário, não é morte em Cristo. A crucificação é incompleta sem a ressurreição. O pastor Márcio ensinou isso aqui para nós mês passado. A morte sem a ressurreição é incompleta. Não tem sentido, não faria sentido. A obra de Jesus não seria completa se ele não tivesse ressuscitado. Então toda morte deve ser seguida pela ressurreição. Olha só esse texto de Romanos capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue, ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Romanos 4, 25. Então Deus não chamou os crentes para viver uma vida crucificada.
pastor, mas a gente canta, eu estou crucificado em Cristo. Pois é. Será que a gente... Vamos avançar um pouquinho mais nisso? Se você já está crucificado em Cristo, amém, aleluia, meu irmão. Tem gente que ainda nem crucificado está em Cristo Jesus. Mas se você até hoje disse, pastor, eu estou crucificado em Cristo Jesus. Eu ouvi uma vez do meu amigo Carlos Exal, uma situação que ele passou, ele falou assim, pastor, pastor, né, ele fala Diomedes, né? É Dídio, na verdade, que ele fala. Passei uma situação hoje que deu vontade de descer da cruz. E aí eu lembrei que eu preciso estar crucificado com Cristo o tempo todo. É uma parte da vida da gente, mas quando você vai amadurecendo na vida cristã, você vai amadurecendo e vai crescendo, você vai percebendo o seguinte, que não devo estar mais, nós não fomos chamados para estar crucificado, mas ressuscitado por meio de Cristo Jesus. Ressuscitado, viver uma vida nova, viver uma vida diferente. A ressurreição tomou a vitória da morte. A ressurreição, quando Cristo ressuscitou, Ele tomou a vitória da morte. E Ele deu a você. Então você foi ressuscitado. Você hoje tem a ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição é o milagre final. Se você acredita na ressurreição, meu irmão, você pode crer em qualquer milagre. Se você acredita que Deus ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, que Ele está vivo, você acredita nisso? Então você pode orar por qualquer outra situação, porque isso é a fé final. Disso depende toda a nossa oração, porque se de fato eu creio em Cristo, de fato eu creio que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, eu posso orar, porque Ele continua agindo. O Espírito Santo continua agindo com poder. Todo milagre flui do mesmo poder que manifestou a glória de Deus ao levantar Cristo dos mortos. Todo milagre flui do mesmo poder, do poder de Deus, que levantou Jesus daquela tumba, que levantou Jesus daquele sepulcro. Jesus estabeleceu um princípio quando Ele disse o seguinte, quando acha vida, perda-la-á. Quem todavia perde a vida, então Jesus estabeleceu esse padrão. Jesus estabeleceu esse princípio. Quando você acha a vida, você a perde. Mas quando você perde a vida, você encontra a vida. Faz sentido para você essas palavras de Jesus? Faz sentido isso? Porque eu confesso para você que por muito tempo eu tentei entender esse texto. Esse texto só pode ser compreendido se você olhar com essa visão, com esse entendimento, com o auxílio do Espírito Santo ministrando no seu espírito. Porque com a nossa mente natural a gente não entende um texto desse. Como assim? Quando eu acho a vida, eu perco a vida. Mas quando eu perco a vida, quando eu entrego a vida, eu ganho a vida. Mateus capítulo 10, versículo 39. Então o que ele estava dizendo? Ele estava ensinando, ele estava simplesmente dizendo que se estivermos dispostos a morrer para nós mesmos e para este mundo mau, esse mundo cheio, esse mundo repleto de imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo, conforme o Pedro, conforme 2 Pedro relata. Esse mundo que é mau, esse mundo que é imoral, esse mundo que nos leva só aos maus desejos, à prática dos maus desejos. Se nós morrermos para esse mundo, de fato nós ganharemos a vida eterna. Nós passaremos de depender, se nós passarmos a depender totalmente dele, encontraremos a vida. Se nós dissermos, Senhor, a minha vida não pertence mais a mim, a partir de hoje, toma minha vida nas suas mãos. Eu sou hoje totalmente dependente de ti. Eu não quero mais o controle da minha vida. Eu não quero tomar mais as decisões segundo a minha natureza humana. A minha vida hoje pertence ao Senhor. Aí sim, meu irmão, nós encontraremos a vida. Aleluia, aleluia. Para o cristão existem muitas formas de morrer para si mesmo. O arrependimento é uma delas. O arrependimento é uma das formas de morrer
uma das formas de morte para si mesmo. O mesmo se aplica à intercessão, o mesmo se aplica ao jejum. São formas de morrer, são formas de você matar o seu eu. Praticamente toda forma de autossacrifício, independentemente de quão pequeno seja, vai envolver sacrifício, vai morrer para si. Toda forma, seja pequena, seja grande, é um sentido de morte para si mesmo. Qualquer forma de sacrifício. A morte financeira pode ocorrer de muitas maneiras, mas em vários países ela é abrandada pelas leis de falência. Eu estava vendo um pouquinho a respeito disso, né? Quando falou lá do Nubank, estava abrindo falência, eu não sei como é que está isso hoje, mas eu fui dar uma olhadinha nas leis, como é que os países fazem, né? Como é que outros países fazem. Eu de fato não sei como é que é aqui no Brasil, não sei como é que é isso. Eu nem fui a fundo nisso, só estava percebendo algumas leis, né? Que quando abre-se falência, a morte financeira pode ocorrer de muitas maneiras, mas em vários países ela é abrandada pelas leis de falência. Ou seja, algumas empresas, elas têm uma prerrogativa de abrir falência para escapar de algumas punições. É mais ou menos isso que estava dizendo essa lei. Então essas leis costumam ser um paralelo ao conteúdo encontrado no ano do jubileu. Então eu consegui ver esse paralelo das leis de falência com o jubileu, quando se fazia 50 anos que uma pessoa tinha perdido a sua terra. Depois de 50 anos, quando completava 50 anos, devolvia-se aquelas propriedades, seja para aquela pessoa ou para os seus herdeiros. Estabelecido então pelo Senhor Jesus para o futuro econômico de Israel, o jubileu acontecia quando as dívidas eram perdoadas e as terras eram devolvidas, e as pessoas tinham a oportunidade de recomeçar. Esse perdão simbolizava, eu consigo traçar um paralelo, que esse perdão significa a morte e a ressurreição. Acabou aqui, mas agora está dando uma nova oportunidade de recomeçar. É o novo recomeço. Devolve-se aquelas terras, aquela propriedade para aquelas pessoas, e ela tem a oportunidade de começar de novo. Então algumas leis de alguns países dão essa oportunidade para se começar de novo. Então existe morte, e existe também espírito de morte. Qual a diferença, pastor? Existe morte e existe espírito de morte. O espírito de morte é semelhante aos sintomas de enfermidade. Sabe quando uma pessoa está, parece que vai me dar uma gripe, parece que vai me dar alguma coisa, ela já começa a sentir os sintomas. Ela começa uma coceirinha na garganta, começa alguma coisa, parece que eu vou ficar mal, hein? Estou sentindo os sintomas. Então o espírito de morte é semelhante a esses sintomas de enfermidade. Os sintomas nem sempre são as doenças em si, mas muitas vezes são meramente convites para se contrair a doença. E quando nós resistimos a esses sintomas e os negamos e os rejeitamos, eles não têm qualquer efeito. O espírito de morte costuma ser apenas uma opressão para que nos submetamos à morte. Mas quando repreendido em nome do Senhor Jesus, ele não pode reivindicar sua presa. Eu estava assim outro dia, né, fisicamente dizendo, bem mal, né? Nossa, vai me dar um negócio, Sandra. Já corri, já comprei um Figatil, comprei aquele, como é que chama aquilo, Sandra? Estomazil, e tomei, passou. Foi bom, nem me deu nada, né? Foi só os sintomas. Mas se eu não faço isso, eu não resisto, se eu não faço nada, pode ser que viesse alguma coisa ruim, né? Pode passar o slide 4, por gentileza. Eu quero dar um exemplo para você de espírito de morte. Morte e espírito de morte. O nosso amigo, nosso companheiro Elias, um grande homem de Deus, ele enfrentou a perversa Jezabel. Ele foi capaz de enfrentar Jezabel e seus profetas, seus sacerdotes, que estavam corrompendo e enganando o povo. Eles estavam acabando com a nação. Ela dominava o marido, ela enganava a nação, ela estava enfurecida por não ter conseguido opor-se
a influência que Elias tinha. Então ela estava com o espírito de Jezabel, estava muito brava, estava querendo matar Elias. Mas Elias tinha derrotado todos os profetas de Jezabel, todos os sacerdotes, ele acabou com todos eles. Mas aí ele fugiu de uma mulher, fugiu de Jezabel, envolvido numa disputa com os sacerdotes de Jezabel. Elias venceu, provando que Jeová era Deus. Lembra da história? Põe aí, põe mais água. Vou trazer a história para vocês para a gente ganhar tempo. Põe mais água aí, põe mais lenha, põe água nessa lenha. Agora comece a chamar pelos seus deuses. E eles passaram o dia todo se punindo, se chicoteando, fazendo sacrifícios, sangrando, clamando. Olha, grite mais alto, pode ser que os deuses, seus deuses estejam dormindo, não estão ouvindo, fale mais alto. Lembra dessa historinha? Pois ao final, ele clama a Jeová e diz, e Jeová a Deus, ele diz, Jeová é Deus. E Deus se manifesta naquele lugar e queima todo aquele sacrifício e lambe até a água, toda aquela água que estava naquele rego é aceita por Deus. Então todos percebem que Deus, o Deus de Elias, é o verdadeiro Deus. E todos aqueles sacerdotes, todos aqueles profetas foram mortos. Elias venceu aqueles homens, provou que Jeová é Deus, mas correu quilômetros para escapar a ameaça de morte de Jezabel. Saiu correndo, não pôde enfrentar essa mulher, teve medo dessa mulher. Mais tarde, esgotado dos trabalhos, exausto da viagem, sentou-se. Eu acho legal essa história, está lá em 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 20, tá? Depois tenho curiosidade também de saber o que é zimbro, aquela árvore que está ali. Não vou falar sobre isso não, tá? Mas tenho a curiosidade de dar um Google aí, pesquisar o que é zimbro, tá? Mais tarde, esgotado dos trabalhos, ele corre então e sentou-se sob um zimbro, pedindo para morrer. Se ele queria de fato morrer, o que ele tinha que fazer? Era só ficar lá que Jezabel dava um jeito. Morria. Então, estou te explicando que existe morte e espírito de morte. O Elias estava tomado por um espírito de morte, desejava morrer. Na verdade, ele estava angustiado, ele estava depressivo, ele estava tomado por esse espírito de morte. Mas ele não queria de fato morrer, mas ele estava muito mal, ele estava depressivo. Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele diz o seguinte, é o texto que está ali: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então o espírito de morte tenta apoderar-se dos homens exatamente dessa maneira. De que maneira o espírito de morte tenta dominar, pegar os homens? Colocando, não que vai matar literalmente, depressão, angústia, que mais? Resignação, fracasso, sentimento de inferioridade, são espíritos de morte, e a pessoa vai contraindo essa maneira, o desespero, inferioridade, e ela começa a desejar de fato, aí sim, a morte. Deus não atendeu o pedido dele. Sabia que ele orou para que Deus o matasse. Ainda bem que Deus não responde todas as orações que a gente faz, né? Moisés também orou para Deus me mata. Deus não respondeu a oração dele. Ainda bem que não respondeu. Deus não respondeu a oração de Elias, mas o ajudou a recuperar-se. Ajudou Elias a se fortalecer. A Bíblia diz que ele fortaleceu-se no Senhor. No Senhor. O Senhor fez com que o espírito de morte o deixasse. E então levantou para ele poder passar o manto para Eliseu e trocar o zimbro pela carruagem de fogo. Ele não morreu. Trocou o zimbro pela carruagem de fogo. Teve troca aqui de novo.
Segundo exemplo, mais um slide, por favor, Carlita. Paulo conhecia o dilema da frustração de querer querer fazer o correto. A Bíblia descreve Paulo como um homem muito zeloso com relação à lei, um cara que queria as coisas tudo direitinho. Ele não perseguia os cristãos porque ele só tinha gosto de sangue na boca, querendo matar as pessoas. Ele fazia o que fazia, achando na mente dele, no jeito dele, da educação, no jeito dele que ele foi criado aos pés de Gamaliel, doutrinado, na cultura, na religião da sua época, que ele estava fazendo certo. Ele não perseguia os judeus, ele não perseguia aquele povo, os cristãos, no sentido de só matar por matar. Ele tinha um senso de fazer, ele tinha dentro dele que ele estava fazendo certo, que ele estava fazendo o correto. Esse era o dilema que tomava conta do coração de Paulo, de fazer o que era correto. Mas aí Paulo tem um encontro com Jesus, e ele continua com esse dilema de querer fazer o certo, de fazer o correto. Mas ele diz o seguinte, que ele era incapaz de fazer. O que eu quero fazer, o que eu sei o que é certo fazer, eu não consigo fazer. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. E ele se sentia aprisionado e precisava libertar-se. Pelo que Paulo estava se sentindo aprisionado? O que aprisionava Paulo? O que trazia essa angústia no coração de Paulo? Ele estava ali numa situação que ele se via impotente diante do que ele de fato queria fazer e não conseguia. Paulo precisava de ajuda. Elias teve ajuda de Deus. Paulo se encontra nessa situação também que ele precisava de ajuda. E depois de conhecer Jesus, ele pode dizer o seguinte: pela lei, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou do espírito do pecado e da morte. Eu quero fazer só uma... Não está na Bíblia. Ah, pastor, isso não está na Bíblia. Não está mesmo. Mas o Império Romano foi o império mais cruel que existiu naquele tempo. Foi o exército mais cruel que existiu naquele tempo. E Paulo, ele sabia o que ele estava falando quando ele disse o seguinte: porque do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. O que Paulo estava falando? Paulo havia sido liberto da sua escravidão do pecado, mas o passado do apóstolo ainda se manifestava diante dele. Ele sempre era confrontado pelo seu passado. Sempre o passado dele voltava à tona. Sempre as coisas que ele havia cometido lá no passado tomava a mente de Paulo novamente. Ou você não tem lembrança das coisas que você fez errado lá no passado? Sim ou não? Quando você ficou crente, você tomou um remédio lá, um Cristogel, um chá de esquecimento, esquece, e não lembra mais nada das coisas erradas que você fez, né? Imagina o que Paulo passava quando ele começava a lembrar das coisas que ele fez no passado, das pessoas que ele mandou prender, açoitar, das pessoas que foram mortas diante dos seus olhos, Estevão, e tantos e tantos e tantos homens, e tantas e tantas outras pessoas. Ele perseguiu os cristãos, ele havia lançado alguns na prisão, até matado outros. Agora que ele era um crente, agora que ele estava sentado na sinagoga, estava sentado no templo, junto com os outros crentes, junto com os outros cristãos, no lugar de adoração, juntamente com as mulheres que ele tinha enviuvado, por causa do seu ódio religioso, por causa da sua vontade, desejo de fazer o que era certo, segundo o que ele tinha como certo no padrão religioso. Agora ele estava sentado no lugar de adoração, junto com as viúvas,
junto com os filhos, talvez, junto com os pais de alguns filhos que certamente morreram pelas suas mãos. E ele está no meio desse povo. O que será que passava na cabeça de Paulo? As mulheres, né? Estava ali juntamente com as mulheres que tinham enviuvado. A culpa de seu passado era um fardo pesado demais para ele carregar. Paulo comparava-se àqueles condenados por assassinato premeditado. Naquela época, deixa eu fazer uma coisa aqui. Quem aí aguenta com 69 quilos? Sérgio, estou olhando para você, Sérgio. O Diego fez assim, acho que ele não aguenta. Vem cá, Sérgio, por gentileza. Aguenta com 69 quilos, Sérgio? Então vem cá. Me carrega aí, Sérgio. Não, assim não, deixa eu... Ah, rapaz, pega no colinho aí, Sérgio. Muito bem, Sérgio. Tá leve ou tá pesado? Razoável. Tá percebendo aqui? Por que tá razoável? Porque eu tô vivo. E se eu morrer? Ficou mais leve ou ficou mais pesado, Sérgio? Mais pesado. Opa! Nossa, obrigado, Sérgio. Ah, Sérgio. A culpa do seu passado era um fardo pesado demais para ele carregar. E Paulo comparava-se àqueles condenados por assassinato premeditado. O que acontecia quando uma pessoa premeditava assassinar alguém? Quando alguém era pego, provado que ele premeditou a morte de alguém, essa pessoa era sentenciada a carregar o morto. O morto era amarrado às suas costas. Eu não quis judiar tanto do Sérgio, mas judiei. Mas o morto era carregado, era amarrado às suas costas. Então, por onde quer que aquele assassino fosse, ele carregava aquele morto. Ele carregava aquele peso nas suas costas. Ele tinha que carregar. Era amarrado às suas costas. Essa era a sentença daquele homem. Então, um dia, 2 dias, 3 dias, como é que aquele morto, aquele cadáver, já estaria nas costas daquela pessoa daquele assassino? Você consegue imaginar o cheiro? Você consegue visualizar? Você consegue imaginar os vermes já na boca, nos ouvidos, entrando no corpo daquele assassino? Aquele camarada já começando a pegar algumas doenças também por decorrente do corpo que está necrosando ali em cima das costas daquele homem, daquele assassino. Certamente, aquele homem estava fadado a morrer também. Aquele homem isolado da sociedade, isolado da sua família, isolado de tudo, não poderia mais ficar na sociedade. Quem que ia ficar junto dele? Então aqueles vermes começavam a comer aquele homem, e ele era contagiado pelas doenças. Fulano morreu para mim. Olha, o que essa pessoa fez é muito grave. Para mim, essa pessoa morreu. Quem diz isso está se contaminando com os vermes dessa pessoa morta, está contraindo essas doenças da amargura, do ódio, do rancor, da falta de perdão, e está morrendo também.
Paulo se sentia assim: quem me livrará do pecado e da morte? Quem vai me tirar isso das minhas costas? Em quanto tempo que eu vou conseguir, que eu vou aguentar carregando? Quem vai me livrar disso? Quando a gente leu esse texto, a gente não, parece que não faz muito sentido para a gente. Mas quem pode me livrar desse cadáver nas minhas costas? Porque eu vou morrer. Eu estou morrendo com esses vermes comendo a orelha, entrando no meu ouvido, entrando na minha boca, esses mosquitos, esses bichos. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? A culpa do seu passado era um fardo demais, carregado demais para ele carregar. O corpo da vítima era amarrado, como eu falei, à pessoa culpada. E por fim, o peso do cadáver, a culpa pelas ações, a execução, a exclusão da sociedade, o isolamento da normalidade, da separação da família, dos amigos, matavam aquela pessoa condenada. É assim que Paulo descreve a própria condição. É nessa condição que Paulo se descreve quando ele fala: quem me livrará da morte? Como se estivesse amarrado aos pecados cometidos no passado. A culpa, a vergonha, era uma carga pesada demais para se carregar, para ser carregada. Era uma carga demais pesada para poder se carregar. E se não tirasse, se não tirasse isso dele, poderia matá-lo. Quem poderá me livrar disso? Paulo encontrou a liberdade na mesma fonte que lhe apresentava as boas novas de salvação. Onde Paulo encontrou a liberdade? Em Jesus. Abra por gentileza Romanos 8. Agora não existe mais nenhuma condenação. Começa a fazer, acho que agora vai fazer sentido esse texto para você. Agora já não existe nenhuma condenação para os que estão unidas, para as pessoas que estão unidas com Cristo. Agora ele já não carrega mais um cadáver nas suas costas. Agora ele está unido a Cristo. Agora ele está amarrado a Cristo Jesus. Agora já não existe nenhuma condenação às pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da morte, do pecado e da morte. Livrou você daquele peso, livrou você daquela morte, livrou você daquela culpa, livrou você daquela angústia, livrou você. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês porém, comunidade Nova Vida, vocês porém, igreja, vocês porém não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus
mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive um Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus amados irmãos da comunidade Nova Vida, nós temos uma obrigação, que é a de vivermos de acordo com a natureza, de não vivermos de acordo com a natureza humana. É uma obrigação que nós temos, de não vivermos de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem suas ações pecaminosas, se você matar suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são filhos de Deus? Quem são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pela sua natureza humana não é filho de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, porque o Espírito de vocês receberam de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos: quando é que você pode dizer isso? Quando você tem o Espírito de Deus, quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Abba, Pai, meu Pai. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Ninguém se faz filho de Deus, ninguém nasce filho de Deus. É pelo Espírito de Deus, pela fé em Cristo Jesus, na obra redentora de Cristo naquela cruz. Quando você recebe o senhorio de Cristo Jesus, você faz dele Senhor da sua vida. Ele é Senhor da morte, Ele é Senhor da sua vida, e você precisa fazer de Jesus o seu Senhor. E aí sim, pelo Espírito dele, você pode dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, eu sou filho de Deus, pela ação do Espírito de Deus em mim. É só dessa maneira, meu irmão. É assim que Paulo descreve a sua própria condição. Liberto das cadeias que o acorrentavam do passado, ele escreveu depois de liberto disso tudo, depois de Romanos, quando ele clama lá: me livra dessa morte, me livra dessa culpa, me livra disso. Olha só que ele passava sentado diante dos seus irmãos na comunidade de fé, na comunidade dos discípulos, pensando corriqueiramente: o que eu fiz, por que eu fui fazer aquilo, olha quanta coisa errada eu fiz, atormentado pela sua mente, pelo seu espírito, um espírito de morte que tomava conta do seu pensamento. Agora, depois de Romanos capítulo 8, versículo 1 a 17, quando ele entende, quando o Espírito de Deus ministra no seu espírito, agora ele pode dizer Filipenses 3, 13 e 14. Agora ele pode dizer Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Liberto, livre para caminhar, olhando para o alvo. Eu quero ser parecido com Jesus. Agora eu tenho uma medida, agora eu tenho uma estatura, agora eu sei onde eu quero chegar. Eu quero ser como Jesus é. E ele convida os outros, diz o seguinte: olha, você quer ser um imitador de Cristo? Faça o que eu faço. Esse foi o alvo que eu escolhi para a minha vida. Paulo entendeu. Você entendeu? Você entendeu? Entendeu? Você entendeu? De trás do Léo. Sim ou não? Amém. Você entendeu, meu irmão? Paulo entendeu. A morte para o pecado libertou Paulo para a vida, meu irmão.
Ao morrer para o passado, ele estava livre para viver no presente. Ele morreu para o passado, agora está livre para viver no presente, com grande esperança no futuro. Agora ele tem um alvo, ele tem um futuro, ele tem um futuro. Antes o espírito de morte tomava conta do coração, da mente de Paulo. Agora ele tem um alvo, ele tem esperança. Morrer não é fácil, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma morrer é fácil. O convite que o próprio texto diz é: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. É um convite para morrer. Quem aqui aceita morrer? Quem aqui aceita morrer? Se você aceita morrer, levante seu braço. Você aceita morrer? Morrer não é fácil. Morrer é uma decisão que não é fácil. Certa feita, lembrei agora, não sei porquê. Não sei porque é o espírito, né? Jackson, meu irmão, vivendo uns conflitos, com problemas lá, com drogas. Estilo de vida muito ruim, 16, 17 anos. Eu não vou falar o que ele fazia, mas é muito ruim o que ele fazia. E ele veio passar um tempo com a gente, minha mãe já não sabia mais o que fazer, e achando que se ele viesse para minha casa, a gente ia ajudá-lo. E não foi um ano fácil, porque ele guardava drogas dentro da minha casa, maconha, né? Dentro da minha casa. E a gente conversava, e conversava, e conversava, e amava, amava com chocolate, amava com sopinha, amava com beijo, amava com presente, amava com conversa, e amava aquele piá, aquele homem. E aí um dia: Jackson, o que é que você vai fazer da tua vida? O que é que você está fazendo com a tua vida? E o que é que você vai fazer com a tua vida? Onde você se vê daqui 2 anos? Onde você se vê daqui 5 anos? O que é que você vai fazer com a vida, do jeito que você está vivendo a tua vida? Onde é que você vai chegar? E ele deu umas respostas meio invasivas, saiu, foi pro quarto. Eu continuei. Eu nem tinha aquela casa que a gente tem hoje, né? Estava naquela casa de trás. Foi lá pro quarto. Eu continuei fazendo algumas coisas ali no quintal. Daqui a pouco ele chegou com o olho vermelho assim, um tablete de maconha, acho que dava metade desse celular de tamanho, mas dava uns 3 de grossura, bem grosso assim, pequeno assim, grosso assim, e trouxe assim, e não tinha assim faz ali na frente de casa, não tinha um mato ali, né? Vou jogar no mato, a partir de hoje, vou jogar isso fora. Eu fiquei bem feliz, né? Mas na hora o Espírito Santo trouxe assim uma revelação de como é que deveria ser feito isso. Eu falei: Jackson, não é jogando no mato que você vai ser liberto. Você precisa morrer. Imagine que é isso aqui. Você precisa morrer para isso aqui. Você precisa morrer para a droga. Você precisa morrer para o seu estilo de vida. Ele abria carro, meu irmão. Ele abria carro, dava galeta nos carros, e nunca assaltou, roubou ninguém assim, mas ele abria carro, tirava toca-fita, meu Deus, tirava o som do carro, trocava por droga. Ele vendia droga. Já que você está assistindo, será? Ele vendia droga. Ele começou a traficar para poder sustentar o vício dele, ele não trabalhava. O nível de envolvimento com droga, com tráfico do Jackson foi muito alto. Meninos morreram, não que ele matou, né? Mas meninos morreram. Muitos meninos lá, ele conta isso no testemunho dele. Muitos meninos morreram por conta do uso de droga, que iniciou-se com maconha e foi para cocaína e foi para crack, e morreram.
Meninos que ele ofereceu a primeira vez. Lembra do peso? Lembra do peso carregando? Carregando esse peso nas costas. Jacques, você precisa ser liberto. Você precisa morrer para isso. Então, no culto que estava acontecendo lá na Alcance, ele falou, nós vamos no culto hoje, e lá você fala com Deus, e você entrega isso e a tua vida para Deus. Porque se você entregar lá no mato, o diabo pega e coloca na tua mão de novo. Então entrega para Deus. Morra para essa vida e viva para uma vida nova com Deus. E foi isso que ele fez naquele dia. O Jackson, a gente estava no fundo assim da plateia, de pé, porque não tinha lugar para sentar. E ele chegou, ele estava assim, ó. E ele suava assim, ó. Fui eu? Ele suava. E aí quando o Judson de Oliveira que estava tocando, e na hora da oferta, eu expliquei antes para o rapaz que estava lá, o que ele ia achar lá no gasofilácio, né? Mas na hora da oferta, ele foi lá no cantinho, tinha várias gasofilácios, a gente foi numa lá no cantinho, e foi colocar assim no gasofilácio, né? Não entrava, muito grande, né? Não entrava naquele buraco do gasofilácio. E aí ele voltou. Quando ele voltou pro corredor assim, ó, era outro homem. Era outro homem. Era outra pessoa. Ele voltou assim, meu irmão, com os braços abertos. E ele fechou os olhos. Ele que nunca tinha cantado em igreja, louvor, nada. Ele abriu os braços assim e cantava Terra Seca Sou Eu, que o Júlio estava cantando naquele dia. E ele chorava, e ele glorificava a Deus. Era outro homem. Porque aquele homem morreu quando ele depositou lá naquele gasofilácio. Foi para Venceslau, levamos ele de volta para Venceslau, na cidade que a gente morava. Cheguei lá, levei para a igreja, apresentei para um pastor que é amigo meu, pastor desse tamanho, assim, dessa largura, o pastor Jorge Maluli. O pastor Jorge abraçou ele assim, sumiu no braço do Jorge. Pode achar que vão cuidar desse piá aqui. Bateu assim na cabeça dele. E cuidou tanto, amou tanto Jacques, cuidou tão bem, que casou a filha dele com o Jacques. Tem que morrer. Só que tem que morrer. Tem que morrer, Diego. Tem que morrer. Se não morrer, não tem nova vida. Se você sofreu perca de emprego, divórcio, falência, já vou encerrar aqui. Se o pessoal quiser se ajeitar aí. Nós já estamos aqui, né? Vocês são ligeiros, hein? Perceberam? Se você sofreu perda de emprego, divórcio, falência, perda de um amigo ou ente querido, quando você se comprometer com Cristo e submeter ao seu domínio, saiba que aí então acontecerá uma ressurreição na sua vida. Seja o que for que aconteceu, quando você submeter a sua vida e tudo isso a Jesus, aí sim haverá uma ressurreição na sua vida. Pastor, mas como é que eu faço isso? Pastor, é de fé. Olha, eu já fiz, já tentei. Como é que eu faço isso? Pode passar, filha? Pela fé, meu irmão. É pela fé. Tenha fé em Deus. Não nos sintomas. Lembra que a gente falou dos sintomas? Não nos sintomas. Nos sinais, nos símbolos ou circunstâncias. Não é nisso. Tenha fé em Deus, independente dos sinais, independente dos símbolos, independente dos sintomas. A palavra de Deus é o fundamento da fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra dEle. A palavra dEle não deixa de se cumprir. Acredite em Deus. Creia em Deus. Não é nas circunstâncias, não é no momento, não é nos sintomas, não é no sentimento.
não é no sentimento, não é nos simbolismos da religião, não é nada disso. É a fé em Deus. A fé fundamentada na palavra de Deus. Não é uma fé tola, não é uma fé burra, é uma fé fundamentada na palavra de Deus. Não é uma fé sem base. Tem um fundamento. Qual é o fundamento? A palavra de Deus. Está escrito, acredite, creia. Não deixe que o passado te sobrecarregue. Não permita que um desastre se torne a sua sepultura. Um acidente, um desastre, algo que aconteceu que você, nem foi você o causador, aconteceu. Mas não faça disso a sua sepultura. Morra para essas coisas a fim de que possa viver. Precisa morrer para tudo isso, para poder viver as coisas novas em Deus. Temos falado tanto a respeito disso aqui na igreja. Só que para viver as coisas novas, precisa morrer.